Ok, então vamos lá, certo? Então, pessoal, semana passada nós começamos então a falar sobre a nossa parte, né? A nossa última etapa dessa segunda fase, que foram os transtornos alimentares, né? Então a gente falou isso dentro de um contexto epidemiológico, né? Dentro de um contexto voltado à nutrição e saúde coletiva. Hoje a gente termina esse módulo com o vegetarianismo, né? Falando um pouquinho da questão vegetariana num contexto mais epidemiológico, né? Que é o que nos interessa dentro dessa disciplina. Então a gente vai falar um pouquinho sobre populações, né, que usam ou que de alguma forma utilizam esse hábito como uma forma ou religiosa ou filosófica, tá? Pode ser também utilizado como questão de saúde, porém a gente vai ver que existem alguns paradigmas, né, que vão ser colocados aqui dentro da nossa aula, que talvez tragam para a gente alguns, vamos dizer assim, questionamentos interessantes, principalmente como nutricionistas, tá? Então vamos dar uma olhada e aí a gente começa a nossa conversa. Então, como a gente já havia conversado, o vegetarianismo, né, é um hábito alimentar que tem várias possibilidades, né, que podem ser starteados por uma série de possibilidades, tá certo? Que vão desde a questão filosófica. Então, algumas pessoas não comem carne, né, ou derivados de carne, por uma questão filosófica, tá? Ou porque existe uma questão religiosa colocada, tá? Então, algumas religiões a gente vai ver são religiões que utilizam o hábito vegetariano como uma forma de desenvolvimento da espiritualidade desses indivíduos, tá certo? E algumas pessoas utilizam dentro de um contexto mais saudável, né, de um entendimento de um hábito de vida mais saudável, tá? E aí a gente então, dentro desses três eixos, vamos dizer assim, a gente pode então começar a falar um pouquinho sobre esse hábito alimentar, sobre populações que usam esse hábito alimentar no seu dia a dia e como isso impacta, né, verdadeiramente na saúde desse indivíduo e como esse impacto tem o seu, vamos dizer assim, o seu lado epidemiológico, né? Tem também o seu desenvolvimento epidemiológico. Então a gente pode dizer que de forma mais restrita ou menos restrita, vegetariano é aquele indivíduo que elimina dentro da sua dieta o consumo de todo e qualquer tipo de carne, né? Isso não quer dizer derivados de carne, mas os produtos, né? Ou pelo menos o tecido muscular, né? Que a gente vai chamar de carne, porque tecnologicamente falando, a gente vai perceber o seguinte: carne seria um produto alimentício que vem após o processo tecnológico de abate, tá? Então, no processo tecnológico de abate dos animais, existe um processo chamado maturação. Então, esse processo de maturação é um processo que faz com que o cadáver bovino ou o cadáver suíno, enfim, que o animal abatido se transforme tecnologicamente em um produto alimentício chamado carne, tá? Então, no Brasil, a gente só pode chamar de carne um produto de origem animal que passou por um abate legalizado, né, por um abate com fiscalização e monitoramento é, da vigilância sanitária e tenha passado pelo processo de maturação. O que é o processo de maturação? Seria um processo onde você tem o final do rigor mortis do animal. Então o animal é abatido, ele vai ter o que a gente chama de rigidez cadavérica, né, devido à morte celular, né, a morte das células que compõem o tecido desse animal, e com a liberação de uma substância chamada ácido lático, que é liberado no processo de respiração anaeróbica dessas células, você tem então um afrouxamento desse tecido. Então todo esse processo tem que acontecer para que a gente possa então dizer que houve a maturação desse tecido. E após a maturação desse tecido é que a gente pode então identificar que você tem ali uma carne, não um tecido morto de um animal que foi abatido, tá certo? Então, o produto carne, ele só pode ser de alguma forma designado e entendido como tal após
a passagem desse processo após a finalização desse processo, tá bom? Então, nesse sentido, né, esse tecido muscular, né, que sofreu o processo de maturação, não será consumido pelos vegetarianos, tá? Então nós temos um vegetariano mais restrito e um vegetariano menos restrito, onde você vai ter o consumo de derivados de animais, né, como leite, ovos e outros produtos, iogurte, né, que são derivados de animais, né, de seres vivos, vegetarianos mais restritos, que não vão consumir nenhum tipo de produto que venha de origem animal, tá certo? Nem mel, nada que venha, seja do abate do animal, ou que venha, né, um subproduto de secreções, ou enfim, de algum tipo de produto de origem animal, tá? Então essa maior restrição, essa menor restrição, independente dela ocorrer ou não, nós vamos ter então aquele indivíduo que não consome tecido muscular, né, a carne, a gente vai considerar esse indivíduo como vegetariano, tá certo? E nós temos basicamente 3 possibilidades de vegetarianismo, né? Alguns mais, vamos dizer assim, colocados ou mais identificados com questões religiosas e outros mais identificados com questões filosóficas, tá certo? Então, por exemplo, nós temos o ovo-lacto-vegetariano, que é aquele indivíduo que consome ovo, consome leite, consome os derivados do leite, tá? Como manteiga, iogurte, queijo, mas não consome tecido animal maduro, né? Carne, maturado, vamos dizer assim, carne, né? Tem um lacto-vegetariano, que é aquele indivíduo que não consome ovos, mas consome todos os derivados de leite, e também tem a sua restrição alimentar no consumo de tecido animal abatido maturado, né? E os vegans ou veganos, né, que são aqueles indivíduos que aí realmente são extremamente restritos, né? Não vão consumir nenhum tipo de produto de origem animal, seja ele desenvolvido pela secreção desses animais ou pela próprio consumo do tecido maturado animal, tá certo? Então são 3, vamos dizer assim, principais eixos do vegetarianismo, tá certo? E a gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles e como eles se estabelecem, né? Então, se a gente puder perceber, no Ocidente, tá? Então, nos países mais da Europa, da América do Sul e Estados Unidos e Canadá, a gente vai entender que o maior número de indivíduos vegetarianos se enquadraria no que a gente chama de ovo-lacto-vegetariano. Então, aquilo que o professor falou, é aquele indivíduo que consome, né, derivados de leite, consome ovos, derivados de ovos também, produtos que contenham na sua composição ovos e leite, mas de forma alguma faz o consumo de carne maturada animal, tá certo? Então esse indivíduo, ele provavelmente, porque grande parte desses indivíduos estão localizados no Ocidente, tá? E fazem isso por questões filosóficas, mas podem também ter aí algum cunho religioso. Algumas religiões mais ocidentais vão não obrigar ou restringir esse tipo de alimentação, mas vão, de alguma forma, estimular, né, o não consumo de carne. E aí, de alguma forma, disponibilizando a esses indivíduos o consumo de derivados de animais, né, ou subprodutos produzidos de origem animal. Tá ok? Então é muito comum isso acontecer na parte mais ocidental do mundo, né, nos países mais do ocidente, a gente vai ver uma maior frequência desse tipo de eixo vegetariano, ou de hábito alimentar. O lacto-vegetariano tem como principal característica, né, o consumo de derivados de leite e a restrição do consumo de carne, né? Esse tipo, né, esse eixo de vegetarianismo ou esse hábito alimentar, ele está muito relacionado a algumas religiões da Índia, tá? Não só a religião hindu, mas também a religião Sikh, onde a gente vai ver esses indivíduos muito mais focados nesse tipo de hábito alimentar, onde o leite é um alimento sagrado, né? Tanto o leite humano, que é o primeiro alimento, né, de todos nós,
quanto o consumo de leite de outros animais, né, ou de outras espécies. Então, esse tipo de hábito alimentar, ele é bem relacionado à religião. Então, a gente pode dizer que é uma filosofia indiana, né, religiosa, e está muito relacionado realmente aos hindus e aos sikhs, que são dois tipos de religião, né, bastante difundidas na região da Índia, né, ou ali naquela região ali, Paquistão, Índia e um pouco da China também, por que não? Tá certo? Então, o número de indivíduos dentro dessas duas religiões é bastante significativo, por isso representa, né, em termos de população global, uma parcela bastante significativa dessa população, tá? Esse tipo como a gente falou, de hábito alimentar, está muito mais relacionado a uma questão religiosa, então não tem muito o que se discutir, né, em relação ao seu hábito, se é saudável ou não, se é menos prejudicial ou se é prejudicial, né? Então está muito relacionado aí à questão religiosa, que a gente vai ver também que em outros momentos podem também estar influenciando, não relativamente estabelecido como obrigatório, mas talvez estimulado como um hábito adequado ou um hábito mais, vamos dizer assim, favorável para o entendimento daquela religião. A gente vai ver um pouquinho sobre isso no passar da nossa aula. E os vegans ou veganos, né, estão muito mais relacionados com filosofias, né? Então existem áreas do budismo, né, principalmente o budismo Zen, onde essa filosofia é bastante difundida, né? Então são os veganos, né, que são aqueles indivíduos que não consomem nenhum tipo de produto que venha de origem animal, tá? Que nem que necessite do trabalho do animal para que você tenha a disponibilidade desse produto, né? Um bom exemplo disso é o mel, que é um produto produzido por insetos, né? E nem por isso são consumidos pelos veganos. Gelatina, que vem né, da medula óssea bovina, e outros produtos que sejam de origem animal, não são consumidos por esses indivíduos, tá? Sempre lembrando que os veganos ficou vamos dizer assim, muito focado, né? A filosofia vegana ficou muito focada na questão alimentar, mas ela ultrapassa a questão alimentar, né? Esses indivíduos não utilizam roupas que venham, né, de origem ou que tenham de alguma forma o trabalho animal, nem seda, por exemplo, que vem do casulo, né, de um inseto, nem o couro, obviamente, que vem, né, de um bovino. Então, esses indivíduos, além de estabelecerem isso como uma prática alimentar, como um hábito alimentar, também estabelecem isso em todos os momentos da vida, né, em todas as áreas da sua vida, não utilizando roupas, né, tanto na área de vestuário, quanto na própria questão também de medicamentos que são testados, né, em animais, também de alguma forma não são utilizados por esses indivíduos. Então tudo aquilo que de alguma forma fizer parte, né, vamos dizer assim, do uso de um animal dentro do processo de produção, elaboração ou de teste desse tipo de produto, seja ele alimentar ou de vestuário ou remédio, né? Esse indivíduo não vai fazer consumo desse produto, tá certo? Então é uma questão extremamente filosófica que estabelece então uma relação diferenciada do que nós temos hoje no mundo capitalista com os animais, se estabelece então uma relação totalmente diferente, tá certo? Então, por também ser uma questão filosófica, fica muito difícil se estabelecer ali se isso é um hábito saudável, se é um hábito não saudável, se é um hábito adequado nutricionalmente falando ou não adequado nutricionalmente falando. Porque existe aí um estímulo maior, né, existe uma consciência maior, e ao se estabelecer esse tipo de hábito alimentar, o que se pensa mais é muito mais numa conduta de vida do que realmente numa questão mais saudável ou menos saudável em relação ao seu hábito alimentar, tá certo? Existem outras possibilidades? Sim, mas essas são as principais, as três principais, né? Poderia existir ovo vegetariano e tal, mas a gente não tem registro disso. Mas isso não quer dizer que a pessoa não possa fazer isso,
que a pessoa não possa ter esse tipo de hábito alimentar e que ele não seja possível. Não, pode acontecer. Porém, esses três que a gente acabou de falar anteriormente são muito mais difundidos e estão, de alguma forma, relacionados com outros contextos, sejam eles filosóficos, religiosos, mas estabelece, então, dessa forma, esses três eixos como os eixos principais, tá bom? E aí, a gente pode, então, fazer essa associação do hábito alimentar à religiosidade. Eu acho que é isso que a gente pode utilizar de forma mais profunda dentro da nossa aula de hoje, quando a gente faz essa associação da formação do hábito alimentar e da religiosidade, tá certo? Então, várias religiões, e não, praticamente quase todas as religiões, estabelecem aquilo que a gente chama de tabus alimentares, né? Então, sejam eles mais restritivos ou menos restritivos, todas as religiões de alguma forma estabelecem algum tipo de tabu alimentar, né? Então, se a gente pega, por exemplo, religiões grandes como o judaísmo, né? Então, você tem alimentos que não devem ser consumidos por um judeu, né? Que vão desde peixe de couro, camarão, predadores como abutre, lobos, né, e outros tantos tabus alimentares estabelecidos pela religião judaica, né? Se a gente pega, por exemplo, mais para o cristianismo, então nós vamos ter, por exemplo, dentro do catolicismo, né? Então, na Sexta-feira Santa não se come carne. Você tem, né, alguns tabus que podem ser mais, vamos dizer assim, restritos ou menos restritos, que vão estar relacionados com a vida desse indivíduo como um todo, ou momentos, né, da vida desse indivíduo, mas a associação entre alimento e religiosidade ela é bastante forte, tá? Seja para se fazer analogias, né, dentro de livros sagrados, como também para se estabelecer restrições alimentares, né? Então a gente vai ver isso com bastante frequência, a gente vai ver isso acontecendo bem frequentemente, tá certo? Então, essas questões, elas são debatidas não só no âmbito religioso, mas também dentro do âmbito da saúde, né? No âmbito da saúde coletiva. Até que ponto ser vegetariano leva esse indivíduo a um estado mais adequado de saúde ou não, né? Que parâmetros a gente utiliza para identificar se esse indivíduo está saudável ou não, e se esses parâmetros são realmente confiáveis para a gente utilizar em populações mais amplas, né, dentro de coletividades. Então, acho que isso é um pouco do que a gente vai conversar dentro da nossa aula, né? E para isso a gente precisa entender um pouco mais do que é o vegetarianismo, como ele se apresenta e como ele se estabelece dentro da comunidade, né, dentro da coletividade. Então, se a gente estabelece, né, que a questão vegetariana ou o hábito alimentar vegetariano é uma questão muito relacionada a assuntos ou bases filosóficas e bases religiosas, a gente precisa também entender algumas religiões que talvez tenham, né, consigo essas restrições. Ver aqui se está tudo ligadinho. Tá tudo certo, vamos lá. Estão me ouvindo, né, direitinho? Vamos lá, que às vezes acontece mesmo dele cair, né? Mas aí o professor volta, tá? Sem problema algum. Então vamos lá. Então, dentro de algumas religiões, o hábito alimentar, né, o vegetarianismo é um hábito alimentar que é estimulado por essas religiões, ou elas podem também, de alguma forma, serem estabelecidas como algo obrigatório, né, para se seguir essas religiões. Vamos dar uma olhada. Falando um pouquinho aí do cristianismo, né, e aí a gente falou de algumas restrições voltadas à religião católica, mas os adventistas têm também vamos dizer assim, restrições alimentares que devem ser colocadas, que não levam exclusivamente ao vegetarianismo, mas que podem estimular esse indivíduo a ser vegetarianos
ou levam eles seguem a Bíblia Sagrada de forma bastante, vamos dizer assim, completa, né, e dentro de uma visão bastante rigorosa, vamos dizer assim, e também tem alguns livros sagrados, né, alguns livros que apoiam, né, a Bíblia e que trazem algum tipo de entendimento para a formação dessa religiosidade, que são os livros escritos pela Ellen White, né, que foi uma americana que no século XIX, né, escreveu alguns livros e estabeleceu ali algumas condutas interessantes, não obrigatórias, mas condutas interessantes que deveriam ser seguidos pelos adeptos dessa religião, né, pelos indivíduos que fazem parte dessa religião. Sempre lembrando que na Bíblia, e reforçando, corroborando com aquilo que foi estabelecido na Bíblia como o corpo, o templo do Espírito Santo. Então, como o corpo é o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo é a manifestação de Deus, então é interessante que esse templo, o corpo, seja bem tratado e esteja, vamos dizer assim, em adequado estado para o recebimento, né, do Espírito Santo. Então, alguns tabus alimentares como o não consumo de álcool, o não consumo de pimentas, né, um estímulo ao não consumo de carnes, poderia ser de alguma forma, dentro do entendimento desta religião, como uma forma de você estabelecer, né, um templo mais adequado, mais apropriado para o recebimento do Espírito Santo. Então você prepararia então o corpo para o recebimento, né, ou para o compartilhamento do Espírito Santo. Então você vai perceber alguns tabus alimentares, mas não são obrigatórios. Isso não quer dizer que a pessoa que siga essa religião tem que obrigatoriamente ter essas restrições alimentares. Não, elas são, na verdade, estimuladas, mas não fazem parte de uma obrigatoriedade, tá? É bom a gente dizer isso. E alguns alimentos são recomendados, são chamados de alimentos saudáveis, né, e que são recomendados o seu consumo. São as nozes, os alimentos integrais, a soja, né, como uma forma de repor nutrientes que não foram, de alguma forma, absorvidos pelo não consumo de carne, tá? O que, de alguma forma, seriam substitutos, né, ao consumo da carne. Nesse contexto, a gente pode perceber o seguinte, que essas denominações, ou esses tabulos alimentares, ou esses alimentos recomendados, foram estabelecidos há 200, 300 anos atrás, onde a gente não tinha estudos que demonstravam, né, o quanto é deletério o consumo de alguns tipos de alimentos ou de substâncias alimentares e o quanto são saudáveis alguns tipos de alimentos, né, em relação à composição nutricional e principalmente à saúde, né, dos indivíduos. E hoje nós sabemos, por exemplo, o quanto o álcool impacta negativamente no nosso corpo, né? E o quanto isso pode ser deletério em relação à nossa saúde. A gente sabe também que o consumo excessivo de carne pode de alguma forma levar, como tudo, né? Não só a carne, mas todo consumo excessivo pode levar de alguma forma a algum tipo de transtorno ou impacto não positivo, né, na saúde desses indivíduos. O interessante é que os alimentos recomendados, hoje nós temos estudos, né, científicos que comprovam realmente a qualidade desses produtos em relação à potencial saúde, né, desses indivíduos que consomem esse tipo de alimento. Então, nozes, que são as nuts, né, as castanhas, a gente sabe hoje que existem óleos essenciais, extremamente interessantes e que são fundamentais para o bom funcionamento do nosso metabolismo. A importância dos alimentos integrais, né? Hoje a gente já sabe cientificamente o quanto esses alimentos são importantes para a nossa saúde, né? Devido ao seu alto teor de fibra, tanto fibra solúvel quanto fibra insolúvel, o que ajuda muito, né, no processo fisiológico do nosso organismo, e também o quanto eles podem, de alguma forma, reduzir substâncias não desejáveis no nosso processo absortivo, né? A soja também, nós sabemos a quantidade de proteína, né, que a soja
pode disponibilizar e a qualidade dessa proteína, né? Então ela pode sim ser um bom substituto, né? Perfeito substituto, mas um substituto interessante, desde que a gente possa, de alguma forma, compor com outros alimentos a substituição do tecido muscular bovino ou de qualquer outro tipo de animal que a gente chama de carne, né? Então, uma leve observação em relação a isso que a gente está conversando, justamente porque a gente percebe, né, que essas informações que foram passadas há praticamente 300 anos atrás, hoje elas são cientificamente comprovadas, né? E isso é uma comprovação de meia década para cá, ou de meio século para cá, de um século para cá, tá certo? Então isso gera uma certa curiosidade, gera um certo interesse dentro da área da nutrição. Os budistas, né? A gente pode dizer que o budismo é uma filosofia, né? E muitas vezes ela é encarada como uma religião, mas na verdade ela é uma filosofia de vida, né? Não existe uma religião budista, né? Existe uma filosofia de vida budista, um hábito de vida budista, né? Ou uma influência budista na forma de se viver, né? Baseados nos ensinamentos de Buda, né? De Buda e de algumas histórias, né, e mitos, né, relacionados com Buda, e esses indivíduos possuem várias vertentes, né, de expressão dessa filosofia, de vertentes de estilo de vida, né, dentre eles os veganos, ou os vegans, estão ali relacionados com o tronco da filosofia budista, que seria o Zen budismo, né? Mas isso não quer dizer que sejam só os Zen budistas que façam isso, né? Todos os outros ramos, né, da filosofia budista podem também, de alguma forma, utilizar o vegetarianismo. Não o veganismo, mas o vegetarianismo como uma forma de expressão dessa filosofia no seu hábito de vida. Então, existem muitos budistas lacto-ovo-vegetarianos, lacto-vegetarianos, vegetarianos restritos e os veganos, tá certo? Então, a gente tem que fazer essas observações. Então, o veganismo não quer dizer que seja uma prática exclusiva do budismo, mas o budismo utiliza, né, muitas vezes, esse hábito alimentar, não é, essa formação do hábito alimentar, para estabelecer aí a sua forma de vida, né, o seu modo de vida. Então, dentro do budismo existem vários tipos de eixos alimentares ou de hábitos alimentares, dentre eles os veganos, tá certo? Então, a gente já viu, os veganos são aqueles indivíduos que têm uma limitação, né, ou uma restrição bastante específica em relação a produtos de origem animal ou de participação, né, do animal dentro desse processo, mas não está só restrito, como a gente falou, aos hábitos alimentares, mas como todo qualquer processo de vida. O hinduísmo, aí é legal a gente falar aqui não só dos hindus, mas os sikhs também, né, que são aí sim religiões, né, são baseadas na tradição védica, né, na cultura indiana. Então são indivíduos que vão de alguma forma representar essa religiosidade na sua forma de se alimentar, né, no seu consumo, no seu hábito alimentar, vamos dizer assim, né? Existem várias histórias, né, da cultura indiana que baseiam o entendimento dessas religiões, né, tanto os sikhs quanto os hindus, né, e elas são realmente muito mais antigas, né, que as religiões ocidentais. E essa cultura que foi passada de geração em geração, ela também se expressa na formação do hábito alimentar, né, dentro da cultura alimentar dessas duas religiões, né. Você tem algumas deidades, né, algumas divindades, né, vamos dizer assim, que são representadas por animais, por isso a observação do não consumo, né, de tecidos de origem animal. Então, vários e vários deuses, né, ou expressões, né, humanas ou
vivas dessas deidades estão, de alguma forma, sendo representadas por animais, que no consumo alimentar ocidental fazem parte, né, da nossa formação, do nosso hábito alimentar. Né? Dentre elas, a vaca, por exemplo, os bovinos. Então, algumas dessas deidades, dessas divindades, né, dessas tradições védicas, elas vão estar, né, inseridas dentro do ambiente onde esses indivíduos vivem, e por isso o consumo desses animais é de alguma forma estranho, né, já que eles representam, né, essas deidades, representam essas divindades no nosso dia a dia, né, na nossa dimensão humana, né, atual. Então, tanto os Sikhs quanto os hindus são geralmente ou obrigatoriamente, aí no caso dos Sikhs, vegetarianos, tá certo? Então eles não consomem nenhum tipo de tecido muscular animal, tá? E tem o leite como um alimento sagrado. Então o consumo do leite ele é feito de uma forma não, vamos dizer assim, habitual ou dentro de um contexto da normalidade. Ele vai ser utilizado principalmente como um símbolo, né, do sagrado, né, como uma representação do sagrado nessas religiões, tá certo? Então o leite é o alimento da vida, é o alimento que todo mamífero, né, no início da sua vida consome, sendo o homem aquele único animal que vai consumir durante toda a sua vida, né, e de espécie diferente da sua. Então, esse leite ele é estabelecido como um alimento sagrado, como um símbolo do sagrado nessas religiões, e eles são consumidos em momentos especiais, tá? Em expressões religiosas ou em momentos realmente mais, vamos dizer assim, importantes da vida desse indivíduo. Então, o consumo de leite ele é realizado, mas ele não é feito diariamente ou como um hábito da formação alimentar desse indivíduo. Né? Ele é utilizado mais como símbolo do sagrado. O taoísmo, né, que também é uma filosofia oriental, a gente não pode dizer que o taoísmo é uma religião, né, é uma filosofia oriental, está relacionado com o dualismo, né, com o paradoxal, o dualismo, onde você tem o yin e o yang, né, que são forças contrárias de mesma intensidade, que geram o que a gente chama de equilíbrio, né? Então, dentro dessa filosofia taoísta, o equilíbrio está ali entre essas forças tão poderosas e, vamos dizer assim, equivalentes, porém distintas, né? Então, nessa questão, o taoísmo trabalha muito com extremos, né? Com a dualidade, vamos dizer assim, com o dualismo, né? E a expressão, vamos dizer assim, materialista, ou a expressão mais dentro do contexto alimentar da filosofia taoísta é a macrobiótica. Então, a macrobiótica seria, vamos dizer assim, o contexto alimentar do taoísmo, né, desse dualismo, dessa questão yin-yang. Então, a macrobiótica, que é a saúde, né, pela alimentação, quer dizer, é a preservação da vida, é você fazer com que a vida se estenda o máximo possível, vamos dizer assim. Para que isso aconteça, você precisa ter, então, o equilíbrio, né, entre alimentos de diferente composição, ou que representam, né, dentro de uma filosofia taoísta, questões distintas, mas complementares, que geram o que a gente chama de complementação ou de equilíbrio, né, vamos dizer assim. Então, nós temos aquilo que nós chamamos de alimentos neutros, né, que são alimentos de maior equilíbrio, né, que são os vegetais, cereais integrais, as castanhas, né, elas são chamadas então de alimentos neutros, não são nem yin nem yang, são alimentos de um equilíbrio, né, dentro de si, dentro da sua própria composição. Nós temos os alimentos yin, né, que é o açúcar, o mel, o café,
né, dentro de uma postura mais feminina, né, desse dualismo, né, dos polos opostos, mais complementares. Então, o açúcar, o mel, o café, são alimentos representados como alimentos yin. Podem ser mais yin ou menos yin, né, podem ser yin mais integrais e menos integrais. E alimentos yang, né, que estão mais relacionados com a força masculina, carne vermelha, ovos e outros alimentos, chamados alimentos quentes, né, que vão, de alguma forma, estar mais no oposto, né, ou na ponta, né, vamos dizer assim, dessa graduação taoísta, tá? Então, você tem alimentos mais intensamente yin e mais intensamente yang. E você tem alimentos menos intensos yin e menos intenso yang, tá certo? E o que é chamado de alimento perfeito, que é o arroz integral. Então, dentro de uma pirâmide, né, de consumo, que a gente pode dizer assim, do taoísmo, você tem 7 níveis, tá? Então, no nível inicial, a pessoa vai tirar esses alimentos extremos, né? Tanto yin quanto yang. Então, são alimentos muito, vamos dizer assim, extremos, né? Dentro dessa gradação, né? Yin e yang. Então, a carne vermelha, ovos, e a pessoa vira mais uma questão mais vegetariana mesmo no primeiro início, né? Que são retirar os alimentos extremos yin e yang. Então ela vai consumir o alimento perfeito, que é o arroz integral, os alimentos menos extremos, né, yang quanto yin, e os alimentos neutros. Num segundo nível, essa pessoa vai retirar, né, os alimentos yin e yang e subindo até chegar ao último nível, né, dessa, vamos dizer assim, faixa, né, sendo 7, aonde você, num nível mais superior, você vai fazer o consumo só do alimento perfeito, que é o arroz integral. Então, a elevação, né, de nível e, portanto, o aumento, né, gradual dessa consciência da filosofia taoísta leva, então, à restrição de alguns alimentos. E esse processo vai acontecendo de forma gradual, a pessoa vai, né, ao passar de nível, ela vai se sentindo bem, vai se consolidando dentro daquele hábito alimentar, até chegar ao último grau, né, que é o nível 7, que é o consumo exclusivo de arroz integral. Nem todo mundo chega a esse nível, né, nem todos os adeptos da macrobiótica vão chegar a esse nível, né, até porque essa não é a ideia é que você encontre nesses 7 níveis aquele nível onde você melhor se adapta, né, você vai se sentir melhor. Então, pode ser que no decorrer desse processo você fique no primeiro degrau e aquele seja realmente o seu, vamos dizer assim, a sua, vamos dizer assim, o seu hábito mais adequado, né, para que você possa, de alguma forma, expressar toda a potencialidade dessa filosofia. Ou você pode evoluir, mas isso está muito mais relacionado com a questão individual do que com a obrigatoriedade da elevação desses patamares, né? Então, não é obrigatório você chegar ao último nível. O que é obrigatório é você se encontrar dentro desses 7 espectros, né? 7 níveis, qual é aquele que você melhor se adapta, melhor se sente bem. O retorno de um nível superior para um nível inferior, de um patamar mais alto para um patamar inferior, isso não quer dizer que seja um demérito àquele indivíduo. Isso apenas quer dizer que esse indivíduo está se adaptando melhor àquele patamar, né? E essa adaptação melhor ou menor, ela vai acontecer de forma bastante individual e dentro de um contexto, tá, filosófico do taoísmo. Então, cada pessoa vai se encontrar melhor em uma daqueles níveis, em daquele patamar, né, um desses patamares. Bem, então a gente já pode perceber que o hábito alimentar vegetariano, ele não só está relacionado com a questão
da filosofia do indivíduo, né, do modo de vida daquele indivíduo, mas também ele pode estar relacionado com questões mais religiosas, né, de cunho religioso. E em nenhum desses momentos, né, foi de alguma forma percebido, né, algum tipo de intervenção ou de olhar cientificista, né, mais científico, para se observar se realmente aquele hábito alimentar é saudável ou não, se aquele indivíduo está mais adaptado ou não a esse hábito alimentar. Então, isso não entra nesse contexto, tá? O que entra nesse contexto realmente é a questão do simbolismo, né? Do que o consumo ou não consumo daquele alimento pode gerar de simbolismo religioso ou filosófico para quem estabelece esse hábito alimentar. Porque se a gente pega esses indivíduos e começa a fazer alguns exames, né, fisiológicos e metabólicos, a gente começa a perceber que esses indivíduos vão apresentar carências nutricionais bastante observáveis, né, bastante específicas. Por exemplo, a gente vai perceber bastante a falta de B12, né, nesses indivíduos. Então, metabolicamente falando, indivíduos que apresentam algum tipo de hábito alimentar associado ao vegetarianismo vão ter muito menos acesso, né, às vitaminas do complexo B, mas principalmente a B12, que é a cobalamina, né. E isso pode levar, por exemplo, se não houver essa suplementação, ou se esse indivíduo for mais suscetível para isso, pode levar a um quadro de anemia perniciosa, tá certo? Que vai estar ali ligado à interação dos eritrócitos e a formação desses eritrócitos. Também vai estar relacionado com a maior ou menor absorção de oxigênio pelas hemácias, né? Então, pode acontecer em indivíduos vegetarianos mais suscetíveis, devido à falta de vitamina B12, o aparecimento de algumas enfermidades ou alguns agravos que vão estar relacionados com a falta de alguns nutrientes que são essenciais para o metabolismo humano, tá certo? Por isso a necessidade da suplementação quando é possível, né? Então, quando é possível se fazer a suplementação desses nutrientes, a gente pode de alguma forma perceber que todo esse quadro ou de algum tipo de agravo ou doença que possa vir a aparecer, ela rapidamente são eliminadas e a gente consegue de alguma forma gerar um bem-estar geral para esse indivíduo sem problema algum. Mas isso é uma pequena parcela dessa população. Grande parte dessa população não vão apresentar nenhum tipo de enfermidade relacionada com a falta de B12, tá? Mesmo o baixo consumo de B12 ou a eliminação da B12 na sua alimentação não vão levar esses indivíduos a nenhum tipo de enfermidade ou agravo. Isso é apenas uma pequena parcela desses indivíduos que podem apresentar o que a gente chama de anemia perniciosa, tá certo? Mas não é a sua totalidade, nem todos os indivíduos que estão ali presentes. Problemas neurológicos podem aparecer? Sim, né? A gente sabe que a cobalamina, ela faz parte da formação da bainha de mielina. Então, principalmente em gestantes, o não consumo de B12 não é o geral, nem o mais comum, mas pode afetar a formação da bainha de mielina em alguns bebês de mães vegetarianas, né? Então, esse não acesso ao B12 durante o processo de formação do feto pode levar a problemas, né, na formação da bainha de mielina em alguns indivíduos. Isso não é algo geral, isso não é comum em indivíduos vegetarianos, mas isso pode acontecer como um impacto negativo do não consumo de carne, né, ou pelo menos não consumo de vitamina B12, que pelo processo de suplementação e que na maioria dos indivíduos não vai causar nenhum tipo de dano nesse sentido, tá certo? Você pode também ter algumas alterações, principalmente, né, na formação da bainha de mielina, que vão levar a algumas enfermidades ou alguns agravos ao feto também, né? Relacionados principalmente com a espinha bífida, né, que seria indivíduos que têm dificuldade, né, de ter uma postura mais adequada e muitas vezes nem conseguem sustentar o peso do corpo, né, principalmente na região do tronco.
Mas isso, sempre repetindo, em populações que são verdadeiramente vegetarianos, que não fazem a suplementação, a quantidade de indivíduos que são gerados com esse problema ficam um pouco aumentadas ou muito próximo de populações onívoras, tá certo? Populações que têm um consumo de alimentos de forma geral e restrito. Então a gente não pode, de alguma forma, estabelecer uma associação muito clara entre o vegetarianismo e essas enfermidades. O que a gente pode estabelecer é que esses indivíduos têm uma maior suscetibilidade a apresentarem tanto essas enfermidades quanto esses agravos. Mas isso não quer dizer que todo indivíduo vá ter esse problema, isso não quer dizer que a maioria dessa população vá ter esse problema. Isso quer dizer que um percentual pequeno, próximo aos percentuais que são observados também em populações onívoras, vão apresentar essas enfermidades ou essas enfermidades ou esses agravos. Mas a relação é um pouco mais aumentada em populações vegetarianas do que populações onívoras, porém não tão aumentadas, mas um pouco mais. Então, a gente pode dizer que existe uma maior suscetibilidade, uma maior sensibilidade de populações vegetarianas em apresentarem essas enfermidades, o que não quer dizer que sejam uma prevalência, uma incidência muito grande nessas populações. Não, a prevalência é um pouco maior e a incidência é um pouco maior quando a gente pega populações onívoras, tá certo? Ou a população geral. Falta de ômega 3 também é comum, né? Então, o ômega 3 está muito relacionado com o desenvolvimento cognitivo e também fisiológico desses indivíduos, né? Principalmente em termos de ganho de massa. A gente pode perceber que nessas populações o consumo de ômega 3 fica diminuído, né? Justamente porque nós temos como maior fonte, né, os produtos de origem animal. Mas é possível ser feito complemento, tanto com produtos laboratoriais, produtos, vamos dizer assim, medicamentos e suplementos, como também por outros produtos que possam, de alguma forma, apresentar ômega 3 não sendo, né, produtos de origem animal. Tá? Então, isso é comum, essa reposição, né, ser feita principalmente com suplementos alimentares. Não é possível fazer uma correlação entre falta de ômega 3 e o crescimento, né, desses indivíduos, a estatura e o crescimento fisiológico, né, o desenvolvimento fisiológico desses indivíduos, tanto os restritos como os mais restritos, é muito próximo daqueles da população onívora, né, com pequena diminuição, uma discreta diminuição em relação à composição corpórea e o tamanho, né, a composição estatural. Se tem uma leve diminuição na população vegetariana, mas isso não quer dizer que todo vegetariano não vai crescer ou que vai ter uma estatura menor do que a população de forma geral. Não. Se a gente pega populações essencialmente onívoras e populações essencialmente vegetarianas, a questão estatural é muito próxima, não sendo percebido aí, epidemiologicamente falando ou estatisticamente falando, alguma alteração. Mas é possível que indivíduos exclusivamente vegetarianos tenham maior suscetibilidade a apresentarem uma estatura menor do que os onívoros. Porém, esse menor é bem próximo do que é estabelecido para onívoros, e essa diferença não é significativa estatisticamente falando. Então, de forma epidemiológica, a gente não pode estabelecer essa relação de que indivíduos que são vegetarianos vão ter uma diminuição da sua composição estatural, da sua potencialidade estatural, tá? Mas é percebido, né, que não é estatisticamente comprovado, mas talvez de forma absoluta, um número menor do que a população onívora, mas estatisticamente falando não é significativo. Ferro, né? Então baixa absorção de ferro, porque o ferro presente nos vegetais não é tão absorvível como o ferro presente nos animais. Porém,
como existe uma grande quantidade de ferro presente nos vegetais, a gente não consegue, em termos epidemiológicos, dizer, ou melhor, de forma estatística, dizer que indivíduos vegetarianos vão ter maior quantidade de presença, né, de indivíduos anêmicos do que indivíduos onívoros. De forma absoluta, a gente consegue perceber isso. Mas, de forma estatística, essa diferença não é significativa, tá certo? Então, a gente não pode dizer de forma epidemiológica que existe uma maior prevalência ou incidência de anemia em populações vegetarianas, tá? Porque esse recorte estatístico, ele não... Então, não é possível estatisticamente a gente falar que existe uma diferença. Em termos absolutos, a gente consegue perceber isso, mas em termos estatísticos, isso não é relevante. Então, a gente pode dizer que um indivíduo vegetariano é mais suscetível a apresentar anemia. Isso não é correto estatisticamente falando, tá? Porque, apesar de em números absolutos a gente ter uma diminuição, mas em termos estatísticos não é significativo. A falta de zinco, né? Mas o consumo, né, de cereais e castanhas, então uma alimentação vegetariana que não seja monótona, ela consegue de alguma forma estabelecer indivíduos que dentro dos parâmetros, né, utilizados, eles estão muito próximos dos onívoros, né, e que de forma estatística a gente não consegue perceber uma alteração, ou a gente não consegue perceber uma diferença significativa entre esses indivíduos, né? Então, é errôneo a gente dizer que o indivíduo vegetariano vai apresentar mais anemia, ele vai ter alterações de crescimento estaturais, ele vai apresentar, né, algum tipo de decréscimo de composição corpórea ou composição física. Isso não é estatisticamente correto dizer. Pode ser visível na clínica, pode ser visível, né, de forma mais ambulatorial, mas isso não reflete, estatisticamente falando, quando a gente trabalha com as duas populações, uma população onívora, que come de tudo, e uma população vegetariana, a gente não consegue estabelecer de forma matemática, estatística, essa diferenciação, tá certo? Então é muito mais uma questão de percepção do profissional, nutricionista ou profissional da área de saúde, do que mesmo a percepção estatística. Então, a gente pode dizer, populações vegetarianas e populações onívoras não possuem diferenças, né, em termos epidemiológicos significativos para a gente poder dizer que uma é melhor do que a outra em termos de saúde. Sempre lembrando que os parâmetros estabelecidos, né, na área de saúde foram sempre e serão sempre relacionados com a questão dos onívoros, né? Então, a gente estabelece quais são os níveis de B12 no corpo, os níveis de ferro, de zinco, enfim, de todas as substâncias metabólicas, levando em comparação a população de forma geral, que seria majoritariamente onívora. Portanto, indivíduos que representem, né, outra forma de formação de hábito alimentar, que é o caso dos vegetarianos, eles não possuem padrões específicos estabelecidos para essas populações. Por isso a gente utiliza padrões de populações onívoras, que levam, de alguma forma, a um descompasso, né, no que a gente pode perceber do que é normal e do que não é normal, né, do que é, vamos dizer assim, adequado e não adequado. Então, se nós tivéssemos parâmetros para populações mais específicas, como é o caso dos vegetarianos, a gente poderia talvez fazer tratamentos mais efetivos, né, e estabelecer o que é certo e o que é errado de forma mais efetiva, do que é adequado ou não adequado de forma mais efetiva. Mas os padrões são utilizados hoje pela medicina, pela nutrição, enfim, pelos padrões saudáveis, eles estão muito mais relacionados, né, e identificados com populações onívoras, tá? Então isso a gente tem que levar em consideração. Então existe uma leve diminuição dos parâmetros normais de indivíduos vegetarianos em relação a indivíduos onívoros nessas questões que nós mostramos, mas que estatisticamente, como a gente já falou, não são significativos. Porém, aí vem o que a gente chama de paradoxo vegetariano, né?
Se a gente pega todos os índices metabólicos e fisiológicos do que a gente entende como estado normal, o estado saudável do indivíduo, e a gente coloca isso em termos de curto prazo, pode ser que populações vegetarianas apresentem índices menores, que fiquem realmente aquém daqueles índices estabelecidos para populações onívoras. Sempre lembrando que, apesar de forma absoluta de serem menores, estatisticamente falando, eles não têm uma relevância para a gente poder, então, cientificamente dizer isso. Tá? Porém, quando a gente pega populações a longo e médio prazo, onde você faz o acompanhamento, né, desses indivíduos, a gente percebe que os indivíduos vegetarianos possuem achados científicos muito mais significativos e impactos muito mais positivos dentro do estado de saúde desses indivíduos do que indivíduos onívoros. Tá? Então, por exemplo, se a gente pega um parâmetro, que é a incidência de câncer, e você coloca isso, populações onívoras e populações vegetarianas, e faz um estudo de curto, de aproximadamente 10, 20, 30 anos, você vai perceber que a incidência de câncer em população vegetariana, ela é 20 vezes menor, ou ela é 20% menor, tá? Então, a incidência de câncer em populações onívoras é 20% maior do que em populações vegetarianas, tá? Então, você ser vegetariano te dá uma possibilidade de você não ter câncer maior do que uma população onívora. Então é mais fácil você ter câncer consumindo os alimentos de forma geral, portanto tendo um hábito alimentar onívoro, do que o contrário, sendo vegetariano, tá certo? E aí esses 20% são estatisticamente, vamos dizer assim, comprovados e significativos. Existe uma significância estatística entre a presença de câncer, a incidência de câncer, em populações onívoras do que em populações vegetarianas, tá certo? Isso provavelmente tem uma resposta pelo aumento do consumo de fibras no hábito alimentar desses indivíduos e a baixo consumo de gorduras saturadas por essa população. Então, populações vegetarianas, sendo elas restritas ou menos restritas, vão, de forma geral, consumir muito mais fibras solúveis ou insolúveis do que populações onívoras, e vão ter um menor consumo de gordura saturada quando comparado com populações onívoras. Pode ser aí, né, a explicação para essa menor incidência e prevalência de casos de câncer em populações vegetarianas. Outra coisa também, menor incidência de doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são aquelas que mais matam no mundo, né? Elas representam hoje a principal causa de morte no mundo inteiro, né? A gente pode perceber em termos de homens, que são aqueles que apresentam também, em termos de gênero, os homens são os que mais apresentam doenças cardiovasculares, uma diminuição de 26%, quando esse indivíduo é vegetariano, quando comparado com o onívoro. E no caso das mulheres, em torno de 17%. Então a gente pode dizer que, estatisticamente falando, ser vegetariano vai trazer para você uma menor possibilidade de você ter incidências de doenças cardiovasculares do que se você fosse onívoro, tá? Então é estatisticamente comprovado que os vegetarianos morrem menos de doenças cardiovasculares, que são hoje a principal causa de morte no mundo, tá? Então podem morrer, porque existe a questão genética, né? Existe a questão ambiental, existe a questão comportamental. Mas, em termos de hábito alimentar, ser vegetariano incide menor probabilidade de você ter uma doença cardiovascular, ok? Com um percentual muito maior nos homens do que nas mulheres, que são os homens, né, a principal causa de morte entre homens adultos são as doenças cardiovasculares. Então, a gente pode dizer que existe uma significância estatística, né, nesse sentido. Obesidade, né, doença
multifatorial, né, estabelecida pela OMS já como desde a década de 90 como uma doença, né? É uma síndrome. Você ser vegetariano vai incidir quase 10% menos do que você sendo onívoro. Tá? Então, existe um impacto positivo, estatisticamente significativo nessas populações vegetarianas quando a gente fala sobre a questão da síndrome da obesidade, né, metabólica, síndrome metabólica, obesidade. Então, você ser vegetariano vai diminuir em quase 10% a possibilidade de você ser obeso. Então, a gente sabe que a obesidade, como ela é multifatorial, ela vai ter ali questões fisiológicas, comportamentais e genéticas, né, que vão compor esse processo. Mas, mesmo assim, a gente percebe que, no caso de vegetarianos, você tem uma diminuição bastante significativa da prevalência e incidência de obesidade nessas populações, tá? Em torno de 10% menos. E em termos de longevidade, esses indivíduos possuem uma maior longevidade. Se a gente pega uma idade, né, base média de populações onívoras, elas serão muito menores do que populações vegetarianas. Então, ser vegetariano impacta positivamente na sua longevidade. Muitas vezes estão relacionados aí em algumas populações em torno de 5 anos mais, e em algumas populações até 10 anos mais. Tá? Então, como a questão da longevidade é uma questão muito cultural, muito regional, cada país praticamente tem a sua faixa etária, né, de longevidade, tem a sua idade, né, estabelecida. Cada país você tem aí uma perspectiva maior, que pode ser em torno de 5, que pode ser, né, de forma mais ampla, em torno de 10 anos de diferença entre populações onívoras e populações vegetarianas. Tá? Então, o que o professor quer mostrar. Então, o que a gente pode dizer, voltando, gente, é que quando você pega dados estatísticos, epidemiológicos e estatísticos, né, nas populações vegetarianas em termos de estudos, né, de exames metabólicos, pode ser que grande parte dessa população não se enquadre no que a gente chama de normal, no que a gente chama de saudável, tá certo? Mas quando você faz um estudo longitudinal, né, quando você faz um estudo de coorte, quando você faz um monitoramento e acompanhamento dessa população por um longo período, a gente percebe que essas populações têm uma menor incidência de doenças cardiovasculares, uma menor incidência de neoplasias, tem uma maior longevidade, né? Vai ter uma diminuição na quantidade de sobrepeso e obesidade, que são doenças hoje, né, que a gente já viu, são uma síndrome que vai gerar uma série de outras comorbidades. Então, a gente pode dizer que de forma bastante clara e ampla, de que, apesar dos exames que nós temos hoje, e os parâmetros, principalmente laboratoriais que nós temos hoje, não atendem o que a gente chama, então, de normalidade para esse tipo de população. E que esses indivíduos, a longo prazo, vão ter uma melhor qualidade de vida e um impacto muito mais positivo desse hábito alimentar do que populações onívoras. Tá certo? Então, isso é o paradoxo vegetariano. Nós temos, você pega um indivíduo, faz exame laboratorial nesse indivíduo, é bem provável que apareça ali anemia, apareça ali uma diminuição estatural, possa aparecer uma série de problemas metabólicos relacionados a esse indivíduo, quando a gente leva aos parâmetros hoje da normalidade que nós temos. Mas, quando você acompanha esse indivíduo a longo prazo, a qualidade de vida desse indivíduo, a quantidade de comorbidades e a longevidade desse indivíduo é muito maior do que em populações onívoras. Tá certo? Então fica a dica, né? Apesar da gente ouvir falar muito pouco dentro da academia do vegetarianismo,
né, dos impactos negativos ou positivos do vegetarianismo, a gente percebe que a longo prazo o efeito, né, desse hábito alimentar é bastante positivo nessas populações, tá certo? Fica aí, então, essa informação para todos nós, ok? Vou fechar aqui a nossa aula. Obrigado aí pela atenção de todos.